Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 3 de setembro, domingão, um dia onde normalmente se descansa um pouco mais, dorme até um pouco mais tarde e aproveita para poder estar na presença também da família e principalmente na presença do Senhor, através do devocional, através do culto, né? Através de alguma atividade que você vai fazer aí na sua igreja. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra, queridos. Eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um testemunho que eu li num livro sensacional de um autor americano. Na verdade, ele é indiano, né? Mas ele mora nos Estados Unidos, chamado Mahesh Chavida. E no livro dele, ele conta um testemunho que eu lembrei desse texto e eu quero contar para você, e eu quero poder meditar com você nessa passagem de hoje, que está no livro de 1 João. O tema da nossa mensagem hoje é andar na luz. Mas antes de entrarmos, eu quero fazer aquele convite especial para você poder se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Clicar lá no sininho de notificação, deixar o like. O seu comentário é extremamente importante. Por quê? Porque o YouTube vê que está tendo interação e ele começa a indicar para outras pessoas. Já imaginou quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus? Pois é. Basta você clicar aí no joinha, no like, e basta você deixar aí uma mensagem, um amém, um glória a Deus, ou então você pode estar deixando seu pedido de oração, o qual nós estaremos orando por você. Amém? Então vamos lá. O tema é andar na luz. Esse texto está no livro de 1 João, capítulo 1, versos 6 a 10. E eu vou ler primeiro e depois eu conto para você o testemunho do Mahesh Chavida, ou Chavida, né, como alguns chamam. Diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, falar sobre andar na luz é, de uma maneira inevitável, ter que falar também do mundo das trevas. O mundo das trevas, ele está agindo diariamente, 24 horas por dia, trabalhando fortemente para poder entrar na vida das pessoas de alguma forma. E no testemunho que eu falei para vocês que eu iria te contar, esse evangelista, Mahesh, ele diz simplesmente que existia dois homens. Esses dois homens eram missionários e eles oravam, né? Eles iam de casa em casa, oravam por pessoas, enfim. E Mahesh era um evangelista já bem conceituado, conhecido já em muitos países, né, do mundo onde ele passou, enfrentando muitas situações difíceis com a alta bruxaria na África, algo assim que quando você lê o livro dele é algo tremendo, né? E conta a história, esse testemunho do Mahesh, que esses dois missionários jovens, ele foi orar na casa de um jovem. Na casa desse jovem foi pedido para que esses dois missionários fossem lá e orassem por ele, porque ele estava tendo ataques espirituais. E chegando lá, simplesmente esse jovem, ele manifestou um demônio
extremamente violento, e aqueles dois missionários nunca tinham visto, porque eles eram de uma denominação assim mais tradicional. Eles nunca tinham visto aquilo. Mas eles conheciam o Mahesh, eles conheciam da fama do Mahesh, eles sabiam que o Mahesh trabalhava. E com isso, naquela manifestação demoníaca tremenda, aquele demônio ficava gritando para aqueles jovens que gostaria de ter comunhão com eles. E você deve ter imaginado que tipo de comunhão esse endemoniado estava querendo dizer. E ele gritava constantemente, esses dois missionários ficaram com muito medo e se trancaram em um dos quartos daquela casa. E foram chamar, correndo, alguém foi lá, que estava na casa, foi chamar o Mahesh. O Mahesh, chegando lá, se deparou com esses dois missionários presos nesse quarto e simplesmente foi ver. Estava na sala, aquele jovem possesso por demônio. Chegando lá, aquele jovem deu um pulo da onde ele estava, olhou para o Mahesh e falou para o Mahesh: eu quero ter comunhão com você. E Mahesh simplesmente leu exatamente esse texto que nós acabamos de ler. Ele disse que ele declarou que aquele demônio ele era um mentiroso, porque a Bíblia dizia, ele fala no seu livro, a Bíblia diz que se afirmamos que temos comunhão com ele ou com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos. E ele pegou, declarou esse texto para aquele endemoniado ficou extremamente furioso, mas simplesmente abandonou o corpo daquele jovem e aquele jovem foi liberto. O que eu quero dizer, queridos, com esse texto e com esse testemunho, através desse autor, que é Mahesh Chavda. Eu vou até mostrar para vocês o livro dele, que é um livro sensacional. É um livro sensacional dele, Mahesh Chavda, que eu já até falei em um dos seminários do livro dele, que é um livro chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum. É esse livro aqui, ó. Eu não estou fazendo campanha, não estou ganhando nada com isso, né? É um livro de Mahesh Chavda. Um livro sensacional que eu aconselho você a ler esse livro, tá? É um livro extremamente poderoso. E o que eu quero dizer com relação a esse livro? Eu quero trazer aqui para você, para que todos nós possamos entender, é que o mundo das trevas está se oferecendo para ter uma certa comunhão, entre aspas, com todo tipo de pessoas. Mas essa comunhão não é a comunhão que a palavra de Deus está dizendo, que é a luz de Deus, o caminho de Deus, a andar na luz de Deus. O mundo das trevas, ele vem para oferecer essa comunhão simplesmente para que você se una em comunhão da promiscuidade, do pecado, no mundo das trevas. Mas Deus nos oferece andar na sua luz. A luz de Deus, essa visão de andar na luz de Deus, faz referência a você conseguir enxergar, você conseguir se desviar, você conseguir ver com seus próprios olhos aquilo que Deus está iluminando para que você não venha tropeçar. A luz de Deus, queridos, aonde a luz de Deus impera, as trevas não podem habitar. Perceba que nesse testemunho que eu dei, Mahesh não precisou falar nada para ele. Simplesmente citou esse texto para aquele demônio simplesmente bater em retirada. O mundo das trevas oferece as trevas, é o que eles têm. As trevas refere-se à cegueira. Se refere a você poder ter que andar tateando.
As trevas significa você ter que andar devagar porque você não sabe o que você está na frente. É uma forma de paralisar você. Mas andar na luz, como você viu na nossa capa inicial, a luz de Deus, ela reflete o ambiente à sua frente, à sua volta. Você conseguindo ver, enxergar e discernir que você tem que se desviar daquilo que é mal. No entanto, que na continuação desse texto, nos fala que Jesus, o sangue de Jesus, né, que foi nos dado, foi derramado por nós, nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é justo para poder perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando nós somos perdoados, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós renunciamos o nosso pecado, é essa luz que brilha sobre nós. É por isso que constantemente nós falamos e declaramos aqui, olha, queridos, se você cometeu pecado, no seu momento de oração, peça perdão a Deus, peça perdão, porque o verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, confessar os nossos pecados, Ele quem? Deus, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados de toda espécie. Nós talvez não cometemos pecados, aquele pecado que nos transforma em escravos, mas nós cometemos pecados. Muitas vezes na forma de responder a alguém, na forma de olhar, na forma de julgar, isso também é pecado. Não vai te levar à morte, mas é um pecado que você tem que estar atento e sempre pedir perdão ao Senhor. Isso nos permite andar na luz, porque a luz nos faz enxergar cada vez mais os nossos pecados. E quanto mais nós enxergamos nossos pecados, mais nós confessamos, mais nós somos perdoados e mais nós somos purificados. Amém? Então guarda essa palavra com você hoje, que andar na luz de Deus é você reconhecer os seus pecados e você confessar. Quando você peca e você não confessa, você está abrindo espaço para que o mundo das trevas, que está aí louco para oferecer a comunhão deles, você está dando espaço para que o mundo das trevas entre na tua vida, bloqueie você, paralise você em alguma área da sua vida. Mas o que eu aconselho você é, confesse os seus pecados, ande com Jesus, se converta ao Senhor, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você cometeu um pecado, não pare, confesse seus pecados. Não pense que eu cometi pecado, agora eu vou parar com tudo. Não. Se arrependa verdadeiramente. Se arrependa verdadeiramente. Confesse o seu pecado, se afaste do pecado, fuja desses pecados. E você vai ter luz na tua vida. Você vai andar na luz de Deus na tua vida. Você vai andar nessa luz maravilhosa que nos ensina, que nos mostra o caminho a qual nós devemos andar. Amém, queridos? Então, ande na luz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, consagrando esse dia 3 de setembro, domingo, Pai, onde muitos estão com as suas famílias, estão em comunhão com as suas famílias, estará em comunhão com o Senhor. E eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha guardar a vida, a saúde, as finanças, a paz, a harmonia, a comunhão dessa família, Pai, em nome de Jesus. E que seja repreendido toda tentativa de Satanás e seus demônios de poder querer
trazer as trevas para dentro dessa casa, para dentro da família, ou para algum membro da família. Nós repreendemos todo espírito das trevas, Pai, e consagramos ao Senhor, o Senhor que é luz, e no caminho o qual nós queremos andar é nos teus caminhos. Nós queremos andar na tua luz, Senhor, nesse dia e todos os dias da nossa vida. Por isso nós consagramos dia após dia a nossa vida, nosso caminho, nossa família ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Tchau, tchau.